Glória a Deus. O Senhor é bom. Feliz Dia dos Pais. Em homenagem ao nosso papai também, eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a adorar a Ele. Começar a adorar o nosso Abba, dizendo que Ele é poderoso, dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é digno, dizendo que Ele é lindo. Oh Senhor, manifesta, Senhor, o teu poder nesse lugar. Manifesta, Senhor, a tua glória neste lugar, Senhor. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos te sentir. Nós queremos te tocar. Nós queremos, Senhor, ouvir tua voz. Nós queremos, Senhor, te agradecer. Nós queremos dizer, Senhor, que tu és o único Deus desse lugar. O Senhor é o único, Senhor, sublime, completo, Senhor, poderoso, Senhor, digno, Senhor, de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Nós desde já te agradecemos, Senhor, pela tua presença, Senhor, que é real nesse lugar, Senhor. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Louvado e engrandecido seja, Senhor, em todo o céu, em toda a terra, Senhor. Tu és majestade santa. Tu és majestade, Senhor. Oh Deus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Senhor. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Aleluia, Deus. Sinta-se à vontade em nosso meio. Cobre, Senhor, este lugar, cobre esta igreja, Senhor. Nos envolve, Senhor, na tua destra, Senhor. Nos envolve, Senhor, no teu amor. Nos envolve, Senhor, na tua presença. Aleluia, aleluia. Agradeça ao Senhor através das suas palmas, através do seu glória a Deus, através do seu aleluia. Aleluia, Deus, aleluia, aleluia. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora, Senhor. Recebe a adoração deste lugar, Senhor. Recebe a adoração deste lugar, Senhor. Recebe, Deus, recebe, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, igreja. Como é bom adorar o nosso Deus. Como é bom exaltar o nome do Senhor. Como é bom declarar que Ele é lindo, que Ele é santo, que Ele é poderoso. Amém? Já cumprimentou o seu irmão que está do seu lado? Diga assim: meu irmão, você é especial para Deus. Você sabia que a tua presença faz a diferença? Se você não sabe, saiba agora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos trouxeram a espada do Senhor? Quantos trouxeram a Bíblia? Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler o verso 1 ao verso 4. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessas profecias e guardam as coisas que nela estão escritas, porque
o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graças e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e a dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Amém? Glória a Deus. Para falar um pouquinho do que representa o livro de Apocalipse, eu preferi já começar do começo, do início, que fala sobre a revelação de Jesus Cristo. Para que a gente entenda um pouco do livro de Apocalipse, é preciso de alguns princípios que eu preciso passar para vocês, que é muito importante nós entendermos esses princípios antes de começar a estudar e ler o Apocalipse. O primeiro princípio é entender o livro. Entender que o livro é sobre o que é, o que era e o que há de vir. Você pode repetir comigo? Diga assim: o que é, o que era e o que há de vir. Quem está escrevendo este livro? Alguém sabe? João. Esse livro de Apocalipse é escrito por João. É uma narrativa daquilo que ele viu e daquilo que ele recebeu, daquilo que ele ouviu e daquilo que ele viu. E como ele vai receber e ele vai entregar para hoje, que a gente possa entender um pouquinho desse livro. Existem 2 meios que nós lemos nesse instante. João, ele ouviu e ele viu. Amém? E o Apocalipse basicamente é João vendo e João ouvindo. Por isso que temos vários versículos onde ele fala assim: eu vi, eu ouvi, e ele testificou através das Escrituras. E outra coisa, João, ele está escrevendo essa carta há anos atrás. Mais ou menos chutando 1000 e poucos anos atrás, que ele escreve. Então, na época de João, o sistema era diferente de hoje. O império poderoso não era os Estados Unidos, né? Então, muita coisa João escreveu em sua época, só para a gente entender. Porque nós vamos ler e nós vamos testificar aqui, através das Escrituras, que tudo é sobre aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Amém? Então, alguns sinais ele vai dar conforme a cultura também daquela época. E outro princípio também muito importante é sobre símbolos. O Apocalipse basicamente é cheio de simbologia. Amém? Então, símbolos é a linguagem de Deus. Símbolos é a linguagem que Deus escolheu para se comunicar com a terra. Não é somente no livro de Apocalipse, mas se você ler, você vai ver muitos símbolos. E tem muita gente que às vezes não entende. Mas se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o Senhor, ele sempre se comunicou com a terra através dos símbolos. E por isso que o livro de Apocalipse é tão cheio de símbolos. Na verdade, toda a Bíblia fala também, ela identifica alguns símbolos. Nós damos o exemplo também do pão da ceia, do vinho. É uma simbologia também. O pão, você vê que o pão não tinha fermento, né? Porque não pode ser qualquer pão, porque existe toda uma simbologia, existe toda uma representação de um pão sem fermento. O vinho também é a mesma coisa, porque não pode ser qualquer vinho, porque não pode ter misturas, tem que ser um suco integral, porque representa coisas. A Bíblia, ela fala de santidade. Esse símbolo, ele não pode ter, o pão, no caso, não pode ter o fermento. O fermento representa o quê? Pecado. Então, tudo isso é uma representação de Deus para falar conosco, para falar com a terra. Amém? Então não é nada para assustar. É coisas que Deus já vinha falando desde o início sobre essa questão do símbolo.
O terceiro princípio, Deus anuncia o fim no princípio. Então, eu quero estudar a escatologia, eu quero estudar o Apocalipse. Vá para o início, porque no início também tem a escatologia, amém? No início também fala também do fim dos tempos. No início também fala de toda essa estrutura que nós vamos entender através do Apocalipse. Em Isaías 46, versículo 9, quem pode abrir? Isaías, capítulo 46, verso 9. Só para a gente entender um pouco desse versículo, desse princípio. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus. E não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém? Glória a Deus, feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Deus excelente, nosso Deus maravilhoso, nós rendemos graças a Ti, Senhor, por tudo que Tu és. Nós glorificamos a Ti, Senhor, pela beleza da Tua santidade. Ó Deus, que o Senhor tome as nossas vidas, tome a igreja. Fala conosco, Senhor, nessa noite. O Senhor já falou conosco desde o início deste culto, Senhor. Mas eu sei que o Senhor tem mais a falar conosco, a abrir a nossa mente, a dilatar a nossa visão, Senhor, a respeito da Tua palavra, Senhor. Que diminua eu, Senhor, que o Senhor cresça. Cresça em mim, Senhor. Cresça, Senhor. Porque o Senhor, Deus, pode todas as coisas. O Senhor é fonte de vida. Sem Ti nós não podemos avançar. Sem Ti nós não podemos nada, Senhor. E o Senhor, Deus, é o reflexo daquilo que nós queremos, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor olhe cada mente, cada coração. Que o Senhor envolva a Tua igreja, Senhor, nessa hora. E eu repreendo, Senhor, todo roubador de semente. Eu repreendo todo espírito de medo, de preocupação deste lugar, Senhor. Que o Senhor, Deus, fique à vontade em nosso meio. Que o Senhor, Deus, faça resplandecer a Tua luz, a Tua glória neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós temos um tema principal que é sobre o fim dos tempos, né? Apocalipse, fim dos tempos. Mas hoje eu quero ressaltar, eu quero falar um pouco sobre Cristo, a divindade de Jesus. Amém? Vamos entender um pouquinho, vamos entrar um pouquinho na atmosfera de quem é Cristo. Revelação de Jesus Cristo, o versículo já começa a falar. Revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse é o livro que revela a Cristo. É o livro que traz a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Lembrando que em Mateus, Marcos, Lucas, João, temos a revelação de quem é Jesus. Mas quem é Jesus? Diga comigo, a humanidade de Cristo. Fale mais forte. Jesus é a humanidade de Cristo. E quem é Cristo? Diga aí, a divindade de Jesus. Amém? Então, Jesus é a humanidade de Cristo. E Cristo é a divindade de Jesus. Apocalipse é o único livro que consegue, descobrir isso, consegue revelar isso. Revelar o Messias para os servos do Senhor. Quantos servos tem aqui nessa noite? Se você quer saber sobre Jesus, você vai para o Evangelho. Mas se você quer se aprofundar na pessoa de Jesus Cristo, você vai para o Apocalipse. Porque nós sabemos que Jesus ele veio como cordeiro, mas a volta dele, a vinda dele vai ser como leão. Então muita gente não sabe essas características de Cristo. Jesus, ele veio para levar o Evangelho, para ensinar os discípulos de Jesus, mas só que no Apocalipse traz a revelação de quem é Cristo. Apocalipse significa o quê? Revelação.
Ó, quantas pessoas ainda não sabem. Então diga assim comigo: Apocalipse significa revelação. Então, se Apocalipse significa revelação, então o Apocalipse não é enigma. Amém? O Apocalipse não é algo que a gente não possa entender, como muitos falam. Eu não vou ler Apocalipse porque o Apocalipse é muito difícil. A linguagem é difícil. Mas se você for recorrer ao Senhor, ao poderoso, Ele vai te revelar. Assim como Deus Pai revelou ao teu Filho Jesus, que ainda não estava glorificado. Jesus, Ele recebeu a glorificação e Deus, Ele revelou tudo para Jesus. Amém? Então, a intenção do Apocalipse é revelar. Então, quantos querem saber mais sobre o Apocalipse? Quantos querem realmente saber, entender mais sobre aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, tem para nos dizer? Apocalipse, ele é a consumação da revelação de quem é Cristo. Lembrando que em João, capítulo 5, verso 39, diz que toda a Escritura testifica de mim. O próprio Jesus diz que toda a Escritura testifica dele. Se toda a Escritura testifica de Jesus, o livro do Apocalipse é o livro que vai testificar de Jesus Cristo. Porém, ele vai ser a consumação, a plenitude, a completude de quem é Jesus. Amém? A parte de Jesus que vocês não conhecem estão em Apocalipse. Amém? O leão, aquele que vem bramindo, aquele que vem forte, poderoso, para julgar a terra. Porque Jesus, quando ele veio para anunciar o evangelho, muitos só conhecem essa parte de Jesus. Então, quer conhecer Jesus? Quer conhecer os milagres? Tudo aquilo que o Senhor realizou, tudo que o Senhor, de forma humana, realizou, nós vamos para o evangelho. Mas se nós queremos conhecer aquele que vem, aquele que virá para buscar a noiva, nós vamos entender sobre o Apocalipse. No verso 1 diz: o que lhe deu, o qual lhe deu a revelação de Jesus Cristo, o qual lhe deu. Deus, ele entrega essa revelação a quem? A Jesus. O verbo que tabernaculou entre nós. Lembra que eu preguei uma vez, que eu falei sobre que Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele abriu mão da onipotência, da onisciência e da onipresença? Então Jesus, ele não veio aqui como Deus, ele não estava aqui na terra como Deus. Por isso que Jesus, ele não podia fazer muitas coisas, eram coisas que ele era concedido pelo Pai. Amém? Então, aqui Jesus, ele não sabia nem o dia futuro dele, da vinda dele aqui na terra. Tanto que em Mateus capítulo 24, 36, diz assim: aquele dia nem o Filho sabe, nem os anjos do céu, ninguém sabe, a não ser o Pai. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus, a humanidade de Cristo não sabia, porém, quando ele é glorificado, ele recebe, ele é restaurado o quê? A onisciência. Por isso que o início do Apocalipse já fala o quê? Já diz que revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Então, Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele não sabia dessa vinda dele, ele não sabia o dia, porque Mateus, ele revela aqui que ele não sabia nem o dia, nem a hora, somente o Pai. Só que, no primeiro capítulo de Apocalipse, diz o quê? Que o Senhor lhe deu a revelação. Amém?
Então, Jesus glorificado, ele já sabe de todas as coisas. O olho dele é o fogo consumidor. Ele sabe de todas as coisas. Ele vai julgar a terra. Então, ele já foi devolvido o quê? A onisciência. Amém? Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo glorificado sabe de todas as coisas. Então Deus, ele entrega a revelação a ele para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer pelo seu anjo. É algo interessante que eu até grifei. O apóstolo falou que a partir desses domingos vocês podem trazer caneta e papel, se você realmente for interessado nesse livro. Que você possa riscar aí na sua Bíblia. Não se preocupe com a questão de, eu vou riscar minha Bíblia. Não se preocupe. Quanto mais você risca a Bíblia, mais você sabe. Quanto mais você destrói no sentido de consumir, de gastar. Porque uma Bíblia nova na mão do crente, eu não sei não se essa Bíblia aí é lida, viu? A minha, meu Deus, é porque eu fico mudando, né? Tem as do estudo, tem as que tá velhinha. Essa daqui é grande, tem aquela parte de anotação, então eu uso ela também. Mas quanto mais a Bíblia é desgastada, quem tem Bíblia velha aqui não fique triste não, viu? Isso é sinal de que você lê a sua Bíblia, de que você carrega ela para tudo que é lugar. Amém? Mas também, gente, pelo amor de Deus, viu? As pessoas que têm a sua Bíblia nova, não se preocupe não, que eu sei que na sua casa você usa outra. Vamos dizer assim. Então aqui, esse anjo que fala é o próprio Jesus, tá? Esse anjo, em Apocalipse, muitas vezes vai aparecer como a figura de Jesus. O anjo não fala da natureza, não fala do ser, fala do ofício. Quantos sabem que os anjos são mensageiros? Então, o anjo, ele significa mensageiro. Jesus é o mensageiro do Apocalipse. Amém? Versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que tens visto. Então, o que é esse testemunho de Jesus Cristo? Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, vai falar sobre o espírito da profecia. É o testemunho de Jesus Cristo. Então, o testemunho de Jesus Cristo nada mais é que o espírito dessa profecia. Que profecia? Das coisas que hão de acontecer, contidas nesse livro. Amém? Eita, que a igreja está silenciosa hoje. Amém. Apocalipse é interessante para você? Assim como os outros livros? Amém. Eu sou meio apocalíptica. Quando eu me converti, eu acho que eu já contei isso. Quando eu me converti, gente, meus primeiros sonhos foi apocalíptico. Eu sonhava direto, Jesus voltando. Eu sonhava direto, sabe? Eu, naquele momento ali, como nos filmes, eu nem assisti esses filmes ainda. Deixados para trás, um monte de coisa, eu não assisti ainda. Mas eu já tinha esses sonhos, eu já era envolvida nesses sonhos. Até minha mãe entrou nesse sonho também. Os carros voando para lá e para cá. Sabe, eu sonhei como eu estava, como se fosse o farol da Barra. Bem perto aí de Luzia. E o farol balançava para um lado, para o outro, vento, um monte de gente voando, saindo, os carros voando, e eu lá atrás, ó, com ela lá, encolhidinha. Meu Deus, eu falei, meu Deus, por que eu estou tendo esses sonhos? E aí depois eu comecei a ter sonhos detalhados. Aí nos meus sonhos falava de galardão, falava de coisas assim. Eu falei, meu Deus, que negócio de galardão é esse? E era um gigante, chamado galardão. E eu comecei, meu Deus, onde eu vou achar isso? Essas palavras e tudo. Aí eu comecei a ter esse... Quando eu comecei a perceber que os meus sonhos estavam mais voltados para o Apocalipse, aí pronto, eu comecei a estudar o Apocalipse. Né? Eu continuo estudando, né, o Apocalipse, mas é algo assim que sempre me chamou a atenção. Sempre eu tive esse desejo
de entender mais sobre o fim dos tempos, de entender mais sobre as coisas que hão de vir, para eu me preparar. Amém? Deus, Ele é tão poderoso que Ele fala do fim, para que a gente venha saber e se preparar. O mais interessante do Apocalipse não é somente você entender dos símbolos. Não, gente, é a gente se preparar como igreja. A gente se preparar para a vinda dEle, para a volta dEle. Amém? E o versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras dessa profecia e as guardam. Para mim, o sentido desse guardar é mais aquele versículo que Davi diz, que a palavra do Senhor, Ele as escondeu. Então, esse sentido de guardar é mais escondi. Eu escondi, eu sei daquilo que representa essa palavra. Eu sei daquilo que o Senhor me deu, me revelou, para que eu venha o quê? Para que eu venha me preparar. Então, a Bíblia fala que você que lê o livro de Apocalipse, o livro da profecia, que você é bem-aventurado, aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Então não tenha medo, você que não gosta de ler o livro, você que acha que é complicado, queridos, seja um bem-aventurado. Seja um bem-aventurado, porque Deus, Ele diz que bem-aventurado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia. E aqueles que guardam. Então, esses são os 3 pré-requisitos para acessar a bênção de Apocalipse. É você ler, ouvir e guardar. E que bênção é essa? A bênção da visão antecipada. Tem muita gente que fala, né? Que fala de profecias dos profetas, que entende mais ou menos a história da Bíblia. Mas quando chega no Apocalipse, ele meio que se sai assim, sabe? Eu não entendo muito não quero saber e tal. Deixe isso aí para os escatológicos. Mas não tem nada a ver. Porque o Apocalipse também faz parte da Bíblia. Ele faz parte da sua Bíblia. Então você tem que se interessar também em ler, porque tem uma bênção garantida para aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam, que é a bênção da antevisão, é a antecipação. Você já sabe do que vai acontecer lá no fim. Amém? Então, nós vamos nos preparar. O Apocalipse é uma informação privilegiada para quem estuda. Amém? Olhe para o seu irmão. Diga assim: meu irmão, estude o Apocalipse, porque tem uma bênção garantida para aqueles que estudam. Amém? O versículo 4, o que é? Fala da sua natureza imutável. A gente falou aqui daquele que é. O versículo 4, ele fala daquele que é. Fala da sua natureza imutável. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Fala sobre isso, não precisa. Fala dessa natureza de Jesus. Essa natureza imutável, daquele que é. E aquele que era, ele era o mistério oculto de Deus. Jesus era um mistério oculto de Deus. Por isso que ninguém sabia que Deus, ele tinha um filho. Ninguém sabia da figura do filho. Tanto é que em cada livro vai aparecendo Jesus de uma forma diferente. 1 Coríntios capítulo 10, 4 diz que Jesus era pedra, aquela pedra que jorrava água, que o povo bebia. Aquela pedra era Jesus. Amém? O texto diz que a pedra seguia o povo. E a pedra que jorrou água sempre foi a mesma. O povo andava no deserto
e aquela pedra o seguia. Depois vocês lêem lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Em Josué, ele aparece como príncipe do exército do Senhor. Cada livro ele vai tendo uma aparição. E em Ruth, lá no último capítulo, aparece Jesus como o parente remidor. Ele era o mistério de Deus. Diga assim: Jesus era o mistério de Deus. Mas hoje, ele não é mais mistério. Hoje nós podemos ter acesso às informações dele. Nós podemos saber a diferença de Jesus para Cristo. E nós podemos entender mais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu não podia iniciar o livro do Apocalipse sem falar sobre isso, sem revelar a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que entender isso, porque aquele que vem, aquele que virá, ele vem como um leão, porque ele já foi como um cordeiro, ele se entregou como um cordeiro mudo, mas ele vem bramindo, ele vem para buscar a noiva, para buscar a igreja, amém? E hoje é só um spoiler daquilo que a gente vai falar nos próximos dias, nos próximos domingos. E em Colossenses, o texto diz o mistério escondido de Deus. Em Colossenses, o texto diz que Jesus era o mistério escondido de Deus. E o que há de vir, o governo de Cristo, o reino de Cristo, implacável, a sua segunda vinda. E o que há de vir como leão, ele vem como leão. Amém? O Senhor, ele tem algo tremendo. Através desse capítulo 1, você vai entender que Jesus, ele veio na terra, ele se revelou. Por isso que aquele versículo que o Senhor, que Pedro, ele disse que Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele diz assim, olha, não foi de você mesmo, não veio de você mesmo, mas ele recebeu a revelação do Espírito Santo. Naquele momento, Pedro, ele foi apossado pelo Espírito para revelar e testificar daquilo que Jesus era. Então, não se limite às informações desse livro. Não se limite às informações que vão chegar para você. Pastor, eu preciso decifrar todos esses símbolos. E nós vamos entender, claro, que vai ser de uma forma resumida, mas você vai entender um pouco. Você vai começar a abrir a sua mente em relação ao livro de Apocalipse. E quem sabe futuramente a gente não possa aplicar capítulo por capítulo e versículo por versículo. Só depende da igreja. Só depende do interesse, porque esse é o meu desejo. Eu faço isso, estou estudando e a gente precisa realmente sair daquele nível. Jesus veio como homem. Jesus esteve como homem. Jesus fez os sinais e prodígios como homem. Mas Jesus, ele foi glorificado. Jesus Cristo, a partir do momento que ele é glorificado, que ele foi glorificado, o Pai revelou tudo para ele. E foi devolvido a onisciência. Ele sabe o dia que ele virá. Amém, igreja? Jesus, ele não está limitado, ele sabe o dia que virá. Amém? Então, não fique somente naquele capítulo de Mateus 24. O Senhor, ele diz no primeiro versículo, no primeiro capítulo de Apocalipse, o Senhor Deus, ele lhe deu a revelação
para mostrar aos seus servos, os servos de quem? De Cristo, os servos, as coisas que brevemente deverão acontecer. Devem acontecer. E o Senhor Jesus, que Ele estava ali, revelando para João, por isso que João, ele não conteve, ele caiu aos pés de Jesus. Ele não suportou a glória. Ele caiu como morto. Mas Jesus, ele já estava com a chave da vida. Ele já estava com a chave da morte. E ele ressuscitou para que o seu servo pudesse ouvir e ver tudo aquilo que estava escrito. O Senhor o revelou. Amém? Quando Jesus ele estava aqui como homem, sabe? Eu vou falar lá na frente, mas foi algo que o Senhor, eu vou compartilhar. Mas aquele versículo que fala sobre a morte de Lázaro, nós sabemos que Jesus ele chorou, porque Jesus ele estava ainda limitado. Ele dependia de Deus para aquele milagre acontecer. Jesus ele ainda não estava com a chave da morte. E ele precisou desses dias para clamar ao Pai que ressuscitasse Lázaro. E lá na frente eu vou falar mais detalhadamente sobre esse versículo. E algo interessante que ele clamou ao Pai. Ele clamou, e por isso que porque Jesus ele podia fazer assim, num momento, basta uma palavra. Mas só que ainda ele tinha que clamar ao Pai. Ele tinha que pedir ao Pai. E o Pai o fez. E depois disso, ele foi ressuscitado. Mas quando Jesus ele recebeu a chave da morte, o domínio das trevas não tem mais poder sobre a vida de ninguém. Jesus ele tomou a chave. E por isso que naquele momento, eu acredito que João ele caiu, e a Bíblia fala que ele caiu como morto. Ele estava morto porque ninguém suporta a glória. Ele não suporta a glória. Mas Jesus ele já estava glorificado e ele ressuscitou. Ele ressuscitou João. Meu filho, não é hora de morte. Não é hora de morte, você vai ter que ver, você vai ter que testificar. Porque o Pai me revelou e eu preciso revelar para os meus servos. E ele precisou despertar João naquele momento. Bora, meu filho, acorde que você precisa escrever, testificar para os meus servos. Nós somos servos de Cristo, amém? Nós somos servos do Senhor Jesus. E nós estamos aqui nesse lugar porque nós sabemos, nós ansiamos e nós queremos saber aquilo que está revelado para que nós possamos ter esse acesso. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Amém, igreja? Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Eu podia revelar aqui os temas que nós vamos falar, mas venham, porque o próximo a gente vai